Pois é, estamos com mais um podcast, episódio número 9 aqui do Quem é Você Podcast. Estamos no centro do Brasil, aqui na 44. Quem é Você Podcast, já siga aí no Instagram, no YouTube e no TikTok. Quem é Você Podcast é o nome do nosso podcast, vindo com mais um episódio para você depois de uma férias, né? É isso aí. Faz Depois parte, de ter né? pegado umas férias, agora estamos voltando. Episódio número 9 e estamos aqui hoje com... Deixa eu te falar, né? Tô me esquecendo aqui. Eu sou o Cleiton Silva. Eu sou Douglas Borges. Com um novo apresentador também aqui na nossa bancada, Douglas Borges, fazendo parte do nosso projeto. Eu vim pra atrapalhar, viu? Nosso projeto novo. É isso aí. E principalmente esse episódio agora, o Cleiton, aqui focado na região da 44, né, meu irmão? Com fé em Deus, nós vamos conseguir fazer o que nós queremos fazer aqui com esse novo projeto. É isso aí. E hoje nós estamos aqui, né, com o presidente da Air 44, meu amigo Sérgio Naves. É isso aí, né, meu irmão? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Já é boa tarde, ainda é boa tarde. Vamos dar um bom dia, porque o dia não acabou ainda, né? Exatamente. Então, assim, um grande abraço aí, Cleiton, Douglas aí por esse convite. Estou honrado por esse convite e estar aqui participando do 9º episódio com vocês. Né? Quem é você? Vamos lá, né? O Sérgio, a ideologia do nosso programa aqui é para saber quem é você. Quem é o Sérgio Naves? Porque muita gente aqui na 44 já viu falar. E qual é a participação dele, né? Aqui na 44, né? Também, né? Então, a gente queria que você fizesse assim uma prévia da sua formação, quem é você, familiares, de onde você vem, o que você come. E para onde você vai. Então vamos lá, né? Primeiramente, assim, né? Eu não sou uma pessoa, assim, de muita publicidade, não tem nem Instagram. Isso é sério, hein? Isso pois é. Sério. Mas vamos lá, né? Eu sou engenheiro civil, né? Formado na turma de 99, né? No primeiro semestre de 99. Aliás, na 98-2, né? Que seria o segundo semestre. Eu tenho 3 pós-graduações em gestão empresarial, tecnologia de informação, mercado de capitais. Sou presidente da Air 44, né, Associação Empresarial da região da 44. Formamos essa associação em 2016, né, e estou à frente dessa instituição. O que mais vocês querem saber? Não, tá ótimo. Para começar, que isso? O cara... 3 pós-graduação, né? Isso. Isso, o Sérgio falou o seguinte... Eu sou um cara que não apareço muito. Eu vejo ele toda hora em outdoor, cara. No Instagram da E44. Imagina se aparecesse. Rapaz, o homem era famoso, você tá doido. Mas o homem, ele tem uma formação em tecnologia também, você falou? Tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Show Como de é que bola. agora vai ficar escondido? Não fica não. Ele falou, revelou que não tem nem Instagram? Não, mas ele tá aí toda outdoor aí, cara. A gente vê ele toda hora aí. Se Sérgio, tivesse Instagram, então, é um dos mais seguidores aqui da 44. É forte o homem. Sérgio, qual que é a importância da região da 44 para você? Bom, primeiramente assim, né, uma região que está completando hoje praticamente aí 25 anos, né, de região. Certo. E assim, né, a gente tem feito comparações no Brasil inteiro, né, o que é uma região pequena com grande resultado em questão de gestão, em questão de faturamento, em questão de empregabilidade. Show. Então, hoje, a região da 44, hoje nós estamos em segundo lugar do Brasil, né, em faturamento. Nós estamos hoje, é o 5º maior PIB do estado de Goiás, hoje, a região da 44. Certo. Lembrando, né, que durante esses 25 anos foi muita consolidação de um projeto que começou em 99. Então, com a vinda da Feira Hippie para cá, para a Praça do Trabalhador, então isso foi um projeto que começou lá atrás, né? Então, hoje nós representamos o 5º maior PIB do estado de Goiás em faturamento, em empregabilidade. Hoje, alguns dizem que nós somos o maior empregador do estado de Goiás. Certo.
Então, o que corresponde a 44 isso para Goiânia? Para Goiânia, com certeza, é o maior centro de moda, é o maior centro comercial hoje a céu aberto de Goiânia. E para o estado de Goiás, também é o considerado o maior centro comercial do estado de Goiás. Show de bola. Então, e aqui a 44, né, nós temos investimentos hoje, né, na ordem de que passou mais de 6 bilhões de investimentos privados. Então, isso significa que realmente assim é uma região que tem ainda grandes possibilidades de crescer. Certo. Então, o que corresponde a essa 44? Gente, é muito... são 15 bilhões de vendas por ano. Show de bola. São mais de... Nós recebemos por ano quase 12 milhões de visitantes, de compradores. Show. Então, representa muito para Goiás, sabe? E o que nós estamos querendo chegar? Nós estamos querendo chegar no Brasil. Eu sei que a gente já tem todas as regiões do Brasil. Hoje nós somos o segundo, mas a gente está querendo mais. A gente está querendo tentar alcançar o primeiro lugar. Por que não, com né, certeza. Sérgio? Se a gente, né? Se a gente tem esse potencial, por que não ser o primeiro, né, Sérgio? Puxa o gancho lá dos investimentos, né? Já que nós estamos falando de investimento. A gente tem escutado que tem saído aí uma verba destinada para a 44. E essa verba ela vai ser destinada para onde? Quem tem o poder, quem tem, como se diz, o poder de decidir ou então direcionar essas verbas aí aqui dentro da 44? Bom, primeiramente assim, né? Primeiro nós temos que agradecer ao senador Wilder de Moraes, que acredita nessa região. Certo. E desde a campanha, né, ele sempre falou, olha, se eu ganhar, eu vou fazer um investimento, né, Na região. muito importante na região. Certo. É lógico, né, que a prefeitura, nesses últimos 6 anos, investiu 60 milhões na Praça do Trabalhador, Certo. nessa revitalização da Praça do Trabalhador. Mas o Wilder, ele fez uma emenda, a famosa emenda PIX, que é aquela carimba onde vai. Então, ele destinou 10 milhões de reais para a região. Show. O que significa isso para a região? Primeiro, né, que nós vamos começar um projeto de revitalização do centro de Goiânia. E vai começar pela região da 44. Ótimo. O que significa isso, esse projeto de revitalização? Primeiro, né, nós temos a arte decor, acho que a arte decor do estado de Goiás é muito famosa porque Goiânia nasceu desse movimento. É verdade. Então, aqui nós temos esse projeto, as ruas inteligentes. Então, esse projeto vem, né, para colocar vamos dizer assim, uma graça e uma visualização diferente. Nós temos 7 totens que nós vamos, 7 painéis grandes que nós vamos colocar aqui. São aqueles painéis interativos, aqueles grandão? Isso. Mas só que ele não é móvel, ele é estático, né? Certo. Então, nós temos esses pórticos, são 7 pórticos aqui, porque todo turista de compra que chegar, ele vai ter esses pórticos espalhados na região. Ah, sim. E mais 70 totens para merchandising, para isso, para que o cliente, na hora que chegar, identificar isso como região da 44. Certo. Então, essa verba dos 10 milhões, então, 1 milhão e 500 é para fazer isso. Nós temos mais 6 milhões para investir em infraestrutura aqui, Certo. que seria as ruas inteligentes, que nós vamos fazer, primeiramente, nós vamos fazer 2 ruas inteligentes, com pavers, tirar o asfalto, nós vamos colocar pavers, nós vamos colocar alguns quiosques espalhados aqui para a região, quiosque de bebida, comida, Certo. aquelas coisas todas, para interagir isso com o nosso público, nossos compradores. E nós temos também, para dar mais segurança à nossa região, então nós vamos ter mais 79 câmeras, aquelas câmeras 360, as famosas de monitoramento. Trazer Isso mais segurança. 24 horas Show de por bola. dia aqui na região. Quantas câmeras? 360 câmeras? Não, são 79 câmeras. 360 é... 360 graus é o que eles falam, né? Que Ela gira todinha.
A questão de 360 graus hoje não é só girar um ângulo de 360, mas ela pode multar, ela pode avisar a Polícia Militar, a GCM também. Ela identifica... São essas câmeras inteligentes. Já, são as câmeras inteligentes. Então, elas vão conseguir captar também até 1 quilômetro de distância. Então, como é que vai funcionar isso? Ela vai integrar naquele cabo de fibra ótica que o Ronaldo Caiado destinou para Goiânia, são 11 quilômetros de fibra ótica. Então, isso vai interligar as câmeras nos carros da Polícia Militar, na GCM, no Corpo Bombeiro, vai interligar todos os semáforos de Goiânia também. Então, nos ônibus da CMTC. Então, é um projeto muito ousado para Goiânia. Por quê? Porque, assim, nós temos um Estado que se preocupa muito com segurança. Certo. E hoje nós temos um poder público, que é a Prefeitura também, que, ao mesmo tempo, preocupa com a segurança e preocupa também com a viabilidade de traficabilidade em Goiânia. Certo. Que é muito então, importante, né? Que é muito importante. Isso. Então, hoje, por exemplo, né, para vocês terem uma ideia, na região da 44, há 2 anos atrás, a velocidade média que nós trafegamos aqui na região era em torno de 16 km por hora, 15 km por hora. Dependendo da época do ano, no final do ano, por exemplo, a gente já fez essa medição cair para 8 km por hora. Às vezes nem andava, né, Sérgio? Às vezes nem andava. Então é o seguinte, aí o que acontece? Quando a gente fez algumas mudanças aqui na 44, certo, que foi feito isso há 2 anos atrás, da mudança, aumentou, né, vamos pôr uma velocidade média de 8 para 17 km por hora. Certo. Então, isso já dá uma movimentação melhor. Certo. E aí, o que vai acontecer com esse monitoramento agora? Né? Nós vamos monitorar também o semáforo, né, aqui da leste a oeste, da Independência, interligando tudo aqui. Então, o que vai acontecer com isso? Se a gente conseguir identificar, né, quantos carros estão chegando na região, quantos carros estão saindo, a gente consegue viabilizar, né, esse escoamento ou a chegada dos carros, tanto dos carros também quanto os ônibus, né? A leste-oeste provavelmente vai ter mais linhas, né, de ônibus. Certo. Então isso vai melhorar muito. E aí nós temos o BRT aqui na porta. Aqui na porta. Certo. Então esse BRT aqui é um grande, uma grande estação. Né? Isso. E nós teremos também, 49 ônibus parados para alimentar o sistema a partir das 5 horas da tarde, a partir das 4 horas da tarde. Então, e por quê? Porque a região da 44, né, além dessa região ser pujante, ela tem um movimento muito estratégico, né, para o tráfego de Goiânia, isso, por incrível que pareça. Verdade. Então, tudo aqui está sendo pensado, funcionado inteligentemente, para quê? Para que a gente possa dar mobilidade no trânsito. É impressionante. É muito bom isso, cara. Então, por exemplo, nós temos, né, a Marginal Botafogo, que está ali, a gente precisa de dar traficabilidade para ela, mas, ao mesmo tempo, proporcionar ao centro de Goiânia que os compradores também vão para o centro de Goiânia. Então, aqui se começa essa revitalização de Goiânia, né, e com essas ruas inteligentes, né, nós estamos colocando um pouquinho de arte e decor, que eu acho que é fundamental para isso. Certo. E aproveitando também é o seguinte, né, que nós temos no centro de Goiânia hoje, né, aquela questão do Jockey Club ali, sim, entre a 3 e a Anhanguera, que aquilo ali vai ser o primeiro movimento de tornar realmente assim, de revitalização de Goiânia com essa arte e decor. Vai ter vários projetos que estão em andamento, né, no IFAM. Então, é um projeto grandioso. E se realmente for concluído isso tudo, né, que a gente espera que esse movimento todo se conclua daqui a 8 anos, certo, Goiânia vai ser uma capital da moda, certo, vai ser uma capital sertanejo
e de tantas outras atrações que o centro de Goiânia vai permitir isso. Sérgio, você falando de todos esses benefícios, né? Todos esses investimentos que vêm por parte do poder público, e com 8 anos, você acha que se a gente esperar 8 anos para poder a gente ter todos esses benefícios, a 44 ela não corre o risco de diminuir o público aqui na região? Não, a gente não tem essa leitura, né? Hoje a 44 ela está verticalizando. Certo. Então, se a gente for comparar a 44 de 2019 para cá, nós não tínhamos o primeiro piso de ocupação em nenhum empreendimento. Verdade. E hoje a gente vê esse primeiro piso sem vacância, impressionante. Certo. Nós temos Verdade. hoje o primeiro piso sem vacância. Nós temos vacância hoje, né, no térreo, que é uma coisa normal, porque hoje essa migração, né, uma parte das vendas hoje se migra para o online, mas é o que eu costumo falar para todo mundo. Gente, o online hoje foi o telefone de antigamente, certo, né? Isso na década de 60, na década de 70, quando se instituiu o telefone aqui, que realmente se tornou mais acessível o telefone, mas depois veio o fax, depois veio e-mail e tantas outras, as outras tecnologias que veio para facilitar. Então hoje, né, muita gente pega e fala assim, não, mas o online. O que é o online hoje, que corresponde 90% do online? É o WhatsApp. O WhatsApp hoje facilitou muito a vida da gente e, ao mesmo tempo, hoje a gente trabalha muito mais, para vocês terem uma ideia, tem muitas pesquisas feitas, né, que nós hoje que trabalhamos, nós trabalhamos quase 15 vezes mais do que uma pessoa que trabalhava na década de 70. Certo. Mas por que isso? Por conta da tecnologia. Por conta da tecnologia. Então, hoje, por exemplo, você não precisa mais de ligar para uma pessoa para falar com ela. Você fala com ela através do WhatsApp. Exato. Aliás, você discar, né, fazer uma chamada telefônica hoje, você não vai mexer raro, com né? isso. Se tornou muito raro. Você vai pegar um WhatsApp, você vai falar com ela direto. Verdade. Mas muita coisa se resolve por WhatsApp. Então, muita gente fala assim, mas a minha venda hoje é praticamente online. Não, é o WhatsApp. É o WhatsApp. Então, é via telefone. Então, o modo que se opera hoje, né, essa transformação, né, veio justamente para quê? Para você estar ligado, interligado, fazer as conexões com o quê? Com o Brasil, com o mundo. Certo. Agora, existem as plataformas, né, que realmente assim, oferecem esses benefícios, porém, o que acontece hoje nessa venda online? O custo operacional de venda online hoje é quase 3, 4 vezes mais caro do que a gente ter lojas físicas. Certo. Então, mas isso assim, é um cuidado que a gente tem que ter, né, ao falar isso, porque eu acho que todos nós temos que ter algo online, né? Tem que aparecer. Com certeza. Né? O online também tem suas facilidades, por exemplo, né? A mídia hoje, por exemplo, hoje online. É uma nova galeria digital, né? É uma nova galeria digital e outra coisa, né? Para você se apresentar para o mundo, antigamente você só tinha rádio, televisão, jornal, carro de som, jornal, revista. Agora, uma televisão antigamente era muito cara, até hoje é muito cara. Então isso veio para deixar a gente mais junto com o nosso público. Ao mesmo tempo, né, você precisa também de ter pessoas, né, que cuidam desse online. Nós temos lojistas hoje aqui que tem estrutura online e uma estrutura de loja física. Então, qual que dá mais dinheiro? Loja física, lógico, porque a loja física, o custo operacional dela é menor. Mas se você não tiver um online, você não tem loja hoje, física. Então, hoje você visualiza o online como uma ferramenta de trabalho para quem já está no físico. Hoje você visualiza dessa forma. Isso. Uma ferramenta a mais. É uma ferramenta. Eu falo o seguinte, gente, era o telefone de antigamente. De 60 anos atrás. Sérgio, a gente vê, eu já vou passar para você. Não, tranquilo, eu vou puxar o gancho, porque senão eu esqueço, rapaz, eu tenho TDAH. A gente vê essa questão, ô Sérgio, do online, e é inevitável de que as grandes empresas
vamos citar aqui a Shopee, entre outras empresas de marketplace, elas vão querer se estabilizar dentro de uma região, como já está acontecendo em São Paulo. Hoje a região da 44, ela tem um plano para poder ter essa integração, onde os empresários estão buscando trazer essas empresas para cá, por exemplo, a Shopee da vida, para poder dar um conforto maior e uma comodidade maior para os lojistas da região da 44? Olha, nós fizemos um estudo aí, já tem esse estudo, tem uns 2 anos, e o que aconteceu com esse estudo, né? Primeiramente, é o seguinte, né? Esses marketplace aí é uma plataforma que realmente, assim, eles dão muitas ferramentas. Porém, para vocês terem uma ideia, né, o custo operacional disso hoje, né, e eles fizeram isso ano passado, esse movimento para cá, investiram quase 5 bilhões de reais aqui, São Paulo, Recife, Fortaleza, Pernambuco, investiram quase 5 bi. Só que quando, né, você vai começar a operacionalizar isso, quando a gente fala em questão de escala, né, hoje, né, tanto São Paulo quanto aqui, quais são os clientes que possuem escala para ir para o Mercado Livre, para ter, por exemplo, o centro de distribuição hoje em São Paulo. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, né, para você sair daqui, você ter uma base em São Paulo, para você entregar em 24 horas para o cliente, como eles vendem, por exemplo, você tem que ter, no mínimo, um produto só, 11 mil peças. Entendi. Então, um estoque gigantesco para poder atender a própria plataforma, né? Que exige isso, né? A própria plataforma exige isso. Agora, pensa você, eu tenho clientes aqui grandes, que eles trabalham com estoque hoje, eles vendem, vamos 30, 40, 50, 80 mil peças, por exemplo. Só que dentro desses 80 mil peças, você tem variados modelos. Exato. Então, vamos olhar durante uma perspectiva boa. Já pensou, ele trabalha com um CDI aí de mais ou menos 5 mil itens, por exemplo. Se a gente for multiplicar isso para 11 mil cada um, faz a conta. Quantos milhões de peças vão ser? Então, é o seguinte, nós tomamos muito cuidado com isso, né? É uma ferramenta boa, interessante, mas para o volume que faz hoje, né? Então você tem um custo operacional com eles aí na ordem de quase entre 20% a 30%, vai depender do tipo de cliente que você é dentro dessas plataformas. Então, hoje, né, o que eu penso sobre isso aí? A dinâmica desse mercado nosso é uma dinâmica onde a gente tem condições de trabalhar com as ferramentas WhatsApp, que é de graça. Nós temos hoje Instagram e outras ferramentas, por exemplo, YouTube hoje, que todo mundo fala, nossa, o YouTube já está velho, não sei o quê. Poxa, mas é a ferramenta que mais... Claro. Que mais trabalha no mundo da internet hoje. Da internet. Então, por exemplo, você quer engajar hoje, você não vai para o Instagram. Instagram, você tem milhões de pessoas que vão concorrer por um mísero espaço de 5 segundos. Exato. Agora, YouTube não. O YouTube você vai lá para você ver algumas coisas, para você aprender algo. Então, assim, todo mundo que trabalha online hoje, eu costumo falar para eles, olha, nós precisamos fazer isso. Mas como fazer? Esse aqui é o grande X da questão. Então, hoje eu vejo, hoje da 44, né, o que nós estamos pensando para a 44? Né? Alguns investimentos em produção. Nós temos 2 programas estaduais. Um é o Cinturão da Moda, né, que hoje nós estamos abrangendo aí o Cinturão da Moda. Posso explicar para vocês. E cuidado com o tempo, né? Porque eu gosto de falar demais. Tranquilo. Eu acho que isso é interessante. Essa pergunta, era uma pergunta nossa, mas como você já entrou nela, eu gostaria que você explicasse para nós o que é o Cinturão da Moda. Mas antes, joga essa câmera aqui para nós. Quem é você, podcast? Hoje aqui na 44 estamos com o presidente Sérgio Naves.
É o presidente da R44. Para quem não conhece, a R44 é a sigla da Associação Empresarial da Região da 44. Essa é a sigla, né? AR44. É a Associação Empresarial da Região da 44. E juntos estamos aqui hoje com o presidente Sérgio Naves, explicando para nós, e já deu uma colher de chá grande aqui para nós, né? E já falou muita coisa aqui. É de interesse dos lojistas, de blogueiros, de todo mundo que vive aqui da 44. O que você falou, acho que não tem muita explicação para ser falado aqui mais não. A gente vai entrar em outros assuntos, porque eu acho que você já fez uma varredura de tudo que precisa, as pessoas que não conhecem você, ela vai passar a conhecer e saber, né, o que tem de futuro aqui para 44. Mas eu quero que você explique para nós o que é o Cinturão da Moda, para quem não conhece hoje e está nos assistindo agora. O Cinturão da Moda é um programa do governo estadual, e é bom lembrar disso, né, que isso há 5 anos atrás, eu e o Cristiano, que é o antigo presidente da AER, Cristiano Câmara, né, um grande abraço para você, irmão, nós desenhamos esse programa junto com o governo do estado. O que significa o Cinturão da Moda? Primeiro, né, que esse nome foi dado à época, foi eu que, numa das reuniões lá, eu falei assim, gente, nós temos o Cinturão do Milho, nós temos o Cinturão de Soja, então nós vamos ter o Cinturão da Moda. Show. E aí, o tal do Cinturão, não sei se vocês sabem, mas dentro dos Estados Unidos, o tal do Cinturão é algo que se propagou para o mundo, tanto é que tem o boxe, MMA, tudo é o tal do cinturão, e na época é chamado ferradura. E a gente colocava esse cinturão nas fivelas, né, de cowboy. Uhum. Então isso, né, passou a ter uma notoriedade depois, isso a partir da década de 40, 50, e partiu isso lá dos Estados Unidos, Tennessee, para lá, aquelas coisas todas. E aí eu busquei esse nome, falei assim, poxa, nós temos cinturão para tudo quanto é lado, né? Porque nos Estados Unidos, cada cinturão você ganha dinheiro, né? Não tem a mesma tradição daqui do Brasil, mas a gente meio que copia. E aí eu falei assim, não, vamos passar a ser Cinturão da Moda, por quê? Porque nós temos a região metropolitana hoje de produção e nós iríamos transferir essa produção também para o interior do estado. Uhum. E seria essa parte dessa produção, a gente pegou, né, algumas prefeituras, algumas porque no estado são 242 prefeituras, e a gente pegou e falou, não, vamos fazer um raio de 100 quilômetros, saber quais os municípios que poderiam entrar desse Cinturão da Moda. E agregar valor aí. E agregar esse valor. Por quê? Porque hoje, o que é a região da 44? É um grande centro de distribuição. Nós precisamos produzir. E o Cinturão da Moda, o que o Cinturão da Moda faz? Ele pega, nós mandamos roupa para fazer fechamento, para a gente cortar essas coisas todas, e a gente conseguiu quase 60 municípios que aderiam a esse programa, através do governo do estado. Então, o que o governo do estado faria? Ele entraria com as máquinas, né, de corte e costura, a própria prefeitura ia investir em treinamento. Show de bola. Então, nós temos treinamento hoje, né, através da OCB, através do próprio estado, das suas condições da gente pegar e dar esse pequeno treinamento para essas costureiras. E se a gente for recordar isso, lá atrás, no governo do Henrique Santilo, em 1989, Douglas, você nem nascido, você não era. Não, ainda não. Eu e o Cleiton já lembra dessa história. Ele começou com cada alpendre tem que ter uma costureira. Certo. Eu lembro disso. Então, esse resultado desse programa que foi feito lá atrás, reflete hoje na 44, reflete hoje em toda a estruturação de vários municípios dentro do estado de Goiás. Então, nós temos Taguari, Taquaral, Jaraguá,
grandes centros, né, de produção, Petrolina, e isso vai, a Ipameri, um monte de coisa. Eu tive lá recentemente em Catalão, por exemplo. Gente, Catalão hoje, não é, a parte de industrialização de Catalão hoje, talvez seja um dos maiores processos de industrialização do estado de Goiás, está em Catalão. Mas essas fábricas hoje elas continuam trabalhando normalmente, está tudo tranquilo, não teve uma crise com eles, e eles continuam trabalhando para o pessoal do estado de Goiás ou está trabalhando para o pessoal de fora também? Não, esse projeto foi implantado através da Secretaria da Indústria e Comércio, quando o Joel Santana entrou. Então, esse projeto do Cinturão da Moda, nós estamos hoje inteirando 4 anos de projeto, que felizmente, né, o nosso secretário, um grande abraço para o Joel Santana, ele entendeu a importância disso para o estado de Goiás. E, então, são 4 anos de programa. Então, não teve crise, né? Então, por exemplo, se a gente pega alguns municípios, por exemplo, igual Bela Vista, que a prefeita Nárcia, ela que abraçou o projeto com muita vontade, fez gerar, para vocês terem uma ideia, salvo engano, se eu não estiver errado, ela comprou mais de 60 máquinas. Então, ela conseguiu até hoje formação de costureira, infestadeira, essas coisas, ela conseguiu formar, eu acho que hoje, em torno de 300 pessoas. Formadas costurando. Só em Bela Vista. Só em Bela Vista. Então, multiplique isso para 60 municípios, né? São 1.800 empregos que as pessoas estavam sem condições de trabalho, gente. Certo. Então, olha, uma vez eu tive com o Caiado, eu falei para ele, olha, o meu excelentíssimo senhor governador, talvez seja o maior programa de emprego do país. De incentivo, né, de emprego. Então, e dá pluralidade, né? Então, assim, você tem uma inclusão social. Então, assim, é um vasto programa. É lógico, né, que nós ainda dependemos de investimento público. Para vocês terem uma ideia, né? Aí, depois disso, através da Secretaria da Retomada, se abriu uma outra frente, certo, que são as máquinas audácias. Essas máquinas audácias hoje, para vocês terem uma ideia de valor, custa hoje em torno de 3.600.000 cada máquina. Então, foi feita uma distribuição para 13 municípios. 13 municípios. 13 municípios. O que essa máquina faz? Ela corta e infesta. Certo. Então, infestar, né, para vocês que estão ouvindo, né, você pega o pano, abre ele em diversas camadas, né, porque ele vem enrolado, então você abre ele em diversas camadas, coloca as páginas que a gente chama entre um bloco e o outro, e ela vai fazer os cortes a lasers. Certo. Então, para vocês terem uma ideia de dimensão de produção de uma máquina dessa, dependendo do produto, da qualidade do pano, por exemplo, né, não vamos descartar o jeans, mas outros que qualificam, ela consegue fazer 1.200.000 cortes ano. Por ano. Por ano. Então, o que significa isso? Se a máquina corta, por exemplo, eu estou em Ipameri, por exemplo, que tem uma máquina, Catalão tem outra máquina, ela consegue atender quantos lojistas aqui na 44? 1 milhão e 10 máquinas, são 13 milhões. São 13 milhões de roupa feita por ano. De roupa feita por ano. Então é o seguinte, quantos lojistas que atende aqui na região da 44? Então é essa conta que nós fizemos. Por isso que assim, o Cinturão da Moda, né, fez uma gestão de um programa que incluiu na Secretaria da Retomada. Então o nosso secretário César Moura recebeu essas máquinas e mandou para 13 municípios. Então, o que a gente está tentando fazer hoje? Né? Essas conexões. A conexão com a 44. Então, se produz, manda para cá, a gente pega e remete isso para o Brasil inteiro.
E outra coisa, para vocês terem uma ideia, a modinha goiana é uma modinha que começou lá atrás, em 1960. Então, essa modinha goiana hoje, ela é bem vista no Brasil inteiro. Né? Eu estive recentemente, há 2 anos, no Paraguai, lá na Cidade del Este. Tinha produto nosso lá, Certo. dessa modinha goiana. Inclusive, eu quero Eu achei puxar lá um pro gancho grupo, antes que... achei produto goiano lá agora no Paraguai. Estive na Argentina agora, no Paraguai também, e eu vi produtos lá. O pessoal compra aqui para vender na Cidade del Este. Eu vi produto lá. Eu quero aproveitar aqui, Sérgio, falar da questão do... Quais foram os pré-requisitos, né, no caso do governo, para poder atender esses municípios, né, para que possa... a cidade tem que ter um pré-requisito X para a gente mandar uma máquina dessa para lá. E outra coisa, até é um pouco polêmico, mas eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, né? A região da 44, nós vimos que, eu acho que os próprios lojistas prostituíram a região da 44 com a questão de comprar modinha em São Paulo e trazer para cá e revender, não é verdade? Como que é a sua visão referente a essa questão e como que nós podemos fazer para voltar aquela fabricação também de modinha, mas com mais força? Falar assim, não, a região da 44 hoje ela realmente tem a fabricação própria. Só um adendo, a confirmação sua, está acontecendo isso aqui dentro do estado de Goiás, aqui na 44? E essa infestação de coisas só de São Paulo e a fabricação daqui de Goiânia? Onde é que ela está? Olha, isso é um fato que a gente não pode jamais deixar de falar. Por que esses produtos chegaram aqui na 44? Porque a gente chegou num ponto que a gente não consegue produzir mais para vender. Nós crescemos muito, nós dobramos de tamanho de 2019 para cá. Então, esses dados nós temos, a AER, Associação Empresarial da Região da 44, todo mês faz algumas estatísticas. Então, nós dobramos de tamanho de 2019 para cá. O que acontece? 2019, a gente conseguia produzir, para vocês terem uma ideia, 85% do que a gente vendia. A gente dobrou de tamanho e não conseguimos dobrar a produção. Então, o que acontece hoje? Hoje, a gente entende, pelo menos dentro de uma visão que a gente tem, e é lógico, né, que quando a gente faz uma pesquisa, essa pesquisa pode ser contestada, pode ser falada muito, mas hoje a gente consegue produzir hoje 55%, 56% daquilo que a gente vende. A gente não conseguiu evoluir essa questão de investimento na parte industrial. Mas por que acontece isso? Nós temos uma pandemia em 2020. Certo. Então, isso, vamos dizer, nós paralisamos, nós ficamos fechados 4 meses. Pensa isso no caixa de todos nós, como é que ficou. Então, aqueles 4 meses fechados, com mais a retomada, sem festa durante 2 anos, né, porque vocês se lembram que não tinha pecuária, não tinha festa de Trindade. Então, chegava o final do ano, né, o pessoal estava preocupado, era com saúde, não era preocupado com outras coisas. Acelerou também, foi a época que acelerou o digital também, né? Sim, mas acordou, né? Mas isso foi um processo natural. Mas o que eu quero falar para você, aqueles 2 anos, de 2020 a 2022, quanto que tirou de grana nessa região? Certo. Então, para vocês terem uma ideia, a estatística que a gente tinha na época, por exemplo, máquinas, por exemplo, agrícolas, carro, etc, dobraram de preço. Imagina uma máquina. Exatamente. Então, uma máquina de costura que comprava naquela época, eu recordo até hoje, R$900, gente, passou para 3 mil, 4 mil, 5 mil. Então, os 4 meses que a gente ficou fechado e 2 anos sem festa, quanto que tirou de caixa das empresas? Então, isso gerou-se um déficit de industrial muito grande para a região. Certo. E como é que... Aí você tem, né, a questão chinesa, né, que lá o custo de produção é baixíssimo, né, porque são outras questões de cultura, câmbio. Tudo, né? De câmbio, né? Política,
o sistema, né, econômico deles, né, roda um pouquinho diferente. Isso. Então, aí, naturalmente falando, né, por exemplo, eu sou um lojista aqui, ó, eu não consigo produzir o tanto que eu estou vendendo. Eu vou procurar produtos, né, que é de fácil acesso. Então, isso foi uma coisa natural. Agora, o que veio esses programas fazer? E um dado importante, né? Hoje, nós estamos lutando para trazer um Audace para a região, para a gente conseguir produzir 1.200.000 peças. Ou seja, a gente entende que se a máquina vier, e se tudo vai indicar no próximo ano, com certeza ela vai estar aí, a gente vai conseguir atender 8.000 lojistas. Certo. Não são lojistas grandes, são pequenos lojistas. E isso seria investimento do Estado, essa máquina? Sim, seria investimento do Estado e do município. E para onde essa máquina iria e quem poderia usar isso? Como seria feita essa... Nós estamos tentando trazer para a própria região aqui. Tá? Nós temos conversado, né, com o poder público e será um convênio entre a prefeitura e o Estado. E quem poderia usar essa máquina? Quem está estabelecido na região, ou seja, os feirantes, pequenos lojistas. Então, a gente entende hoje que a gente atenderia em torno de 8.000 lojistas nessa condição. Certo. Então, de produzir de 2.000 peças para baixo. E seria feito um sistema de conexão. Com o quê? Com o cinturão da moda também e com as outras máquinas. Ou seja, se a gente cortar, por exemplo, 1.200.000 peças mês e a gente distribuir isso para os 60 municípios que faz a costura, a gente conseguiria hoje tá aumentando a produção de 55%, 56% para 80%, 82%, que isso seria uma coisa justa para a gente, né, dobrar de tamanho nos próximos 5 anos. Então, por isso que hoje, né, uma das coisas que eu mais prezo hoje, né, é realmente assim, estar com essa conexão com o Estado, com a Prefeitura, para que a gente traga mais investimento para isso. Certo, show de bola. Cara, você tá vendo a importância. Às vezes a gente fala assim, mas vai trazer o presidente aqui da 44, mas você tá vendo a importância Claro, com de certeza. trazer ele, esclarecer Com certeza. tantas dúvidas para você, que é lojista, que é produtor aqui da 44, que é o costureiro, que é um cortador, para você que trabalha aqui dentro da 44, até os blogueiros, tá vendo a importância da gente saber tirar essas dúvidas? Ele tá tirando umas dúvidas aqui, né? E, Sérgio, vamos fazer um bate rápido aqui agora. Você quer fazer mais alguma ponderação? Não, moço, eu quero fazer mais pergunta. Eu quero ter conteúdo, moço, para soltar. Não, mas Eu gosto de conteúdo. Aqui o negócio mas assim. Cara, mas aqui... O computador que nós temos... Claro, aqui, eu acho que ele não fez nem metade do que a gente gostaria de fazer aqui. Você vai ter que voltar Sérgio. aqui de novo. A gente volta. Vai ter que voltar de novo, sabe por quê? Eu quero mais do Sérgio aqui, eu quero mais do Sérgio porque a gente precisa. Tudo que ele falou aqui é de importância, de subimportância para 44 claro. E nós precisamos disso, Sérgio. Nós precisamos esclarecer, porque eu tenho certeza, da mesma forma que eu não te conheci pessoalmente, tem muita gente aqui da 44 que... Eu sei que você é bem conhecido aqui na 44, mas você sabe, são 15.000 lojas, ou 13.000 lojas, quase 15.000 lojas, mais 5.000 feirantes. Quem é que conhece realmente o Sérgio? E esse programa aqui é para fazer isso acontecer, para a pessoa conhecer quem que é o Sérgio, o que o Sérgio faz para 44 e o que o Sérgio é para 44. Sérgio, você vive da 44 hoje? Olha, Cleiton, é assim... só 44? Especificando? Não, eu tenho investimentos aqui desde 2013. Uhum. O Shopping Vitória foi um dos primeiros shoppings da região e eu comprei isso na época, foi uma oportunidade de negócio. Eu não vivo só disso, né? Eu tenho um pezinho na parte rural. E eu tenho outros na parte comercial também. E como que você veio parar no mundo da moda aqui dentro da 44? O que te trouxe para o mundo da moda? Bom, fazendeiro. Fazendeiro veio para o mundo da moda. Não, é assim, na realidade é o seguinte, né? A família, né, teve alguns braços, né?
Eu fui um dos maiores distribuidores do Centro-Oeste da Gerdau, Belgo Mineira, Votorantim na época, Aço Minas. Eu tinha uma distribuição de material de construção, né, de aço. Então eu tive a oportunidade de vender isso, né, em 2012 e acabei fazendo uma transferência disso para cá, uma parte desses recursos para cá, porque eu vi na época um grande potencial de crescimento, né, uma grande oportunidade. Então, hoje é um braço dos meus negócios, né, eu tenho esse empreendimento. E assim, eu sou muito entusiasmado com a região, né, porque eu fui muitos anos, eu conheço o Brás, Bom Retiro, a 25 de março, todo mundo está falando, já há muitos anos. Né? Então eu sei o que é o potencial disso, o que é empregabilidade, você dá dignidade para qualquer pessoa. Então, isso é uma coisa muito importante. Hoje, a 44, gente, olha, não existe branco, preto, não existe alto, baixo, não existe rico, não existe pobre. E eu falo o seguinte, quando a gente chega aqui na região, a gente é uma pessoa comum como qualquer uma outra. Então, eu falo assim, ó, eu costumo chegar aqui na região, alguns ambulantes me conhecem, alguns feirantes me conhecem, alguns lojistas me conhecem, e aqui eu me sinto acolhido. Sabe? Por mais assim que algumas ações da prefeitura, né, fez um movimento na região, mas eu tinha muita segurança naquilo que a gente estava querendo para a região. Tanto é que fizemos, né, várias reuniões, né, eu nunca me omiti disso, de sentar com um ambulante, sentar com um feirante, sentar com um lojista. Então, para mim, isso é uma coisa muito grande que a gente faz. Então, muitas pessoas falaram, não, Sérgio, você não tem medo de tá fazendo isso? Eu falei assim, não, porque é o seguinte, olha, o mundo que a gente vive são mundos de conexões. Verdade. Através de internet, qualquer coisa a gente está fazendo conexão e a gente quer o bem para a região. Certo. Então, por isso, assim, que aqui a gente se sente acolhido. Aqui não existe rico nem pobre. Aqui nós temos o quê? Empresários de sucesso. Então, as oportunidades aqui são gigantescas. Então, por isso é que eu penso, né, que o investimento aqui que eu fiz lá atrás, né, hoje a gente colhe os frutos. Certo. Então, isso é uma coisa gostosa de ver. Por isso, assim, que hoje eu ando em qualquer empreendimento aqui, eu ando na rua com o meu celular, gente, eu ando com o meu celular toda hora. A segurança é uma grande, segurança muito grande. Então, você tem amigos, você olha, não sei o quê. Às vezes uma pessoa pega e fala assim, eu te vi na televisão, dando uma entrevista, quem que você é? E eu sempre falo o seguinte, não, eu sou, né, como se diz, um entusiasta da região. Presidente, é verdade que a 44 movimenta mais do que os grandes shoppings das capitais, das maiores capitais do Brasil hoje? E se eu tenho ideia do tamanho que isso é? É difícil falar se a gente movimenta mais. Mas vamos dizer o seguinte, nós somos nós temos dado que mostra. Não, sim, eu estou falando assim, como região aberta, nós hoje estamos faturando na faixa de 15 bilhões. Se a gente for pegar alguns grupos grandes de shopping centers espalhados para o Brasil inteiro, descartando eles, realmente assim, né? Hoje nós ocupamos o segundo lugar de faturamento. Segundo lugar, atrás do Brás. Atrás do Brás. E para vocês terem uma ideia, nós somos 20 vezes menor do que o Brás. Eu conheço aquilo ali. Então, mas Goiânia tem algumas particularidades, né, que eu falo o seguinte, olha, aqui, por exemplo, nós tentamos trazer os aparelhos eletrônicos para cá, para a região da 44. Não pegou. Por quê? Porque você tem a região de Campinas hoje, né, que tem também o mesmo perfil de shopping, né, tem aqui shoppings populares, que realmente lá é o grande centro. Certo. Então, se unir aqui com lá, realmente assim, a gente, essa diferença com o Brás diminui. Entendi. Então, eu falo o seguinte, hoje a região da 44 não é só 600 mil metros quadrados dentro de Goiânia, juntando com a rodoviária. Mas nós temos uma conexão com Bernardo Sayão, nós temos conexão com Campinas, e o centro,
e o centro de Goiânia. Então, hoje, a gente faz um cinturão, né, de comércio muito forte. Olha, para vocês terem uma ideia de ICMS recolhido hoje em Goiânia, se a gente for pegar Campinas, aqui, Bernardo Sayão, eu acho que nós estamos representando mais de 50% do ICMS de Goiânia. Então, isso é uma coisa monstruosa. Eu preciso fazer 2 perguntas, né? Antes da gente ir embora, eu preciso fazer 2 perguntas. Quem é você podcast? Siga no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas que você pode conectar. Estamos aqui hoje com o presidente da ER44, o presidente Sérgio Naves. Vou passar para você então, você faz suas perguntas, porque eu tenho que fazer um bate-bola com ele bem rapidinho então, aqui. É porque é o né? seguinte, Cleiton, ele falou da questão dos ambulantes, mas eu vou fazer especificamente uma pergunta direta, Sérgio. Mas antes, Sérgio, eu preciso falar da questão do trânsito. Algo que a gente estava falando ali atrás. Muitas pessoas falam, e alguns estudos, que a região da 44 ela não comporta o trânsito. Até a questão de estacionamento. Hoje, por exemplo, eu vejo que tem muitos empreendimentos que têm esse espaço e cobram um valor, na minha opinião, um pouco acima do valor que deveria ser cobrado. Existe a possibilidade de fazer parceria com esses empreendimentos para que mais pessoas venham para a região da 44 e possa deixar seu carro num valor mais acessível. Olha, assim, essa questão de estacionamento é uma questão mundial. Certo. Se a gente for na Europa, vocês vão ficar assustados, porque lá só se estaciona em parques, né, em estacionamentos fechados. Nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Por quê? Porque hoje, né, as cidades em si, né, hoje nós temos, vamos dizer assim, 1,5 milhão de habitantes. Nós estamos falando da Grande Goiânia. Nós temos 1,5 milhão de carros. Né? Porque carro roda 20 anos. Certo. Então, hoje, a média de idade de carro hoje no Brasil é em torno de 10 anos. Certo. Então, para vocês terem ideia, então, mais carros cada vez mais, né, estão mais acessíveis. Então, o que acontece? O problema de estacionamento não é só daqui. Mas aqui especificamente, né, nós temos hoje, estamos fazendo de tudo que a Praça do Trabalhador seja um grande ponto de estacionamento nosso também, usado para estacionamento. Certo. Então, interessante. Isso vai dar vamos dizer assim, se a gente conseguir, é lógico, né, que esse é uma das propostas que a gente faz hoje para a Prefeitura, de dar a concessão da Praça do Trabalhador para ser explorado. De segunda a sexta-feira, e lógico, comportando a feira hippie, né, tanto a feira hippie quanto a feira da madrugada, mas também usando como espaço. E hoje nós temos 52 hotéis dentro da região, uma maior oferta de leitos que tem hoje na região, em Goiânia e dentro do estado de Goiás. E nós temos só vagas de estacionamento hoje, salvo engano, nós estamos com quase 5 mil ofertas de estacionamento hoje, com todos os empreendimentos, com tudo e tal. Certo. Então, isso já viabilizando a Praça do Trabalhador. Então, para vocês terem uma ideia, 5 mil carros hoje é lotar o estado de Serra Dourada na final, Vila e Goiás, ou Vila e Atlético, num curto espaço de tempo. Então, nós temos muito estacionamento. Então, e é aquela coisa, estacionamento hoje é o tal da oferta e demanda, que a gente sempre fala, olha, gente, quanto mais demanda a gente tem, mais o preço sobe. Se a gente ofertar mais do que a demanda, o preço cai. Então, nós estamos falando de mercado aberto. Mas eu também, em relação às outras regiões de Goiânia, por exemplo, você fala Marista, você fala setor Bueno, o nosso estacionamento hoje é em torno de 20% mais barato do que nessas regiões. Então, é difícil de falar, mas é aquela coisa, nós hoje conseguimos ter ofertas de estacionamento. Certo.
bola. Então, hoje, para vocês terem uma ideia de ônibus, né? Essa parada de ônibus, né? Porque é outro problema. Hoje nós damos conta de atender hoje 350 ônibus no final de semana. Show. Aqui dentro da 44. Aqui dentro da 44. Show de bola. Posso fazer a última pergunta que eu tenho? Fica Então à vontade pronto. aí, meu amigo. Sérgio, é o seguinte, a questão dos ambulantes, né? Todo mundo foi noticiado aí, acho que no estado todo, no Brasil todo, né? A questão da retirada dos ambulantes na região da 44. Como que a E44, como que o Sérgio vê essa situação hoje? Olha, muita gente noticiou aí que não teve prazo para conversa, Show. mas nós começamos essa tratativa em setembro do ano passado, ainda no governo do Rogério Cruz. E lá atrás, nós quantificamos e qualificamos todos os ambulantes da região da 44. Então, o que nós fizemos naquela época? Qualificar e quantificar é saber quem são. Show. Então, isso foi feito. Nós sentamos com os líderes, né, dos ambulantes, sentamos com a prefeitura. Então, nós fizemos um movimento. Para quê? Para que tudo seja feito da melhor maneira possível. Realmente, identificando quais eram e quantos eram de verdade. Para vocês terem uma ideia, que ocupava tanto a Contorno quanto a 44, 694 ambulantes. Certo. Isso, estatisticamente falando, a gente faz essa estatística, fizemos isso durante 5 meses. Então, Muito durante bem. 5 meses, nós identificamos. Aí, vocês me perguntam, poxa, mas só tinha só isso de ambulante? Porque muita gente falava em 3 mil ambulantes. Certo. Aí ele tava contando os feirantes, não tava não? Não, aí é Nem o seguinte, isso, né? não existe isso, porque assim, nós não temos área para isso. Certo. Então, nós qualificamos e quantificamos 694. Aí, o que nós identificamos? Que desses 694, apenas 84 realmente eram ambulantes. Certo. Aí vocês me perguntam, o que fizeram dos outros 600? São lojistas. Metade lojista e metade feirante. Certo. É verdade. Isso aí a gente vê, como a gente está aqui na rua, tá andando para lá e para cá, a gente vê que é um número muito grande de lojistas trabalhando. É uma coisa que eu não quero entrar muito, porque esse é um assunto bem polêmico, né? Mas tá aí, todo mundo tem que reconhecer isso, porque 84 eram verdadeiros ambulantes. O resto, gente... Já tinham lojas ou já era alocado, né? Não sei se eu posso usar essa palavra. Alocado. Já estavam alocados. É isso. Mas, assim, eu acho que é um ponto polêmico, mas eu acho que a gente tem que ressaltar muito a importância do poder público com relação a isso. Exato. Eu acho que, assim, a sensibilidade, né, do poder público quanto a isso foi muito importante. Show. Ninguém fez isso falando assim, não fica mais. Então, foi tudo negociado, foi tudo sentado, negociado. Então, é o seguinte, é lógico, né, que tem suas coisas boas e tem suas coisas que a gente, né, fica com ponto de interrogação. Certo. Mas o ponto de interrogação é mínimo. Por quê? Porque a qualificação desse pessoal é o que a gente tem lutado agora. A E44 tem lutado muito para qualificar eles. Show. O que significa isso? Qualificar para que eles possam produzir, para que eles possam empreender. Para vocês terem uma ideia, e é difícil falar nisso, né? Tem muitos ambulantes com regime análogo à escravidão aqui na região. Certo. Trabalhar no sol quente, sem condições de banheiro, sem condições de nada, vai para a agropecuária hoje, e, por exemplo, há 40 anos atrás, a agropecuária era uma outra coisa. Hoje, o trabalhador rural, hoje, né, nós temos tanta coisa para a gente fazer, porque se a gente for fazer uma analogia com o ambulante hoje, ele faz um trabalho análogo à escravidão. Por quê? Da onde que ele compra essa mercadoria? Né? Ele não recolhe INSS, não recolhe nada. Então, é o seguinte, são essas qualificações que a gente luta.
Às vezes muitas pessoas perguntaram, não sei o quê, os empresários, assim, mas a gente hoje luta, né, para dar uma dignidade para todo mundo aqui da região. Show de bola. E é isso aí, eu acho que minhas perguntas foram respondidas e a gente até passou um pouquinho. Presidente, vou segurar o senhor só mais uns 5 minutinhos, só para a gente finalizar aqui o nosso podcast. Quem é você podcast? Instagram, siga no Instagram, Quem é você podcast, e no YouTube, para nossos conteúdos completos. Lá você vai assistir essa entrevista completa com o presidente Sérgio Naves, presidente da R44. Presidente, vamos voltar um pouquinho aqui para dentro da 44, que é o que a gente tem que falar mesmo aqui. O senhor acredita que a moda que sai daqui da 44, ela tem um estilo próprio e ela... Pode-se dizer que ela tem a cara goiana? Não tenho dúvida, né? Eu já falei isso. Essa modinha começou em 1960, lá atrás. E nós temos um professor, que é o Célio Aba, um dos diretores da AER, que ele sabe mais disso tudo. Não tenho dúvida. Célio Aba. Então, é bom vocês chamarem ele aqui, que ele vai dar uma aula de moda para vocês, assim, espetacular. E, então, é o seguinte, tem uma identidade própria, sim. Hoje, nós fabricamos o melhor jeans do Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, que o jeans nosso, as costuras, né, o próprio fechamento, o próprio ditar as modas do jeans hoje, sai tudo aqui. Então, por exemplo, eu fiz algumas pesquisas em São Paulo, em Pernambuco, várias regiões. Não existe uma região que não tenha um jeans nosso. É verdade. Então, aquela história de cós baixo, cós lateral, não sei o quê, babá. Então, tudo é aqui que faz. É a tradicional ou a semi-bag que eles falam, né? Tradicional, semi-bag, não sei o quê, né? Então, assim, mostra o umbigo, não mostra... então é o seguinte, né? E aqui a gente parece que a gente faz a moldura, né? Do corpo da mulher. Pensa esse jeans, né? Todo mundo fala o seguinte: poxa, o jeans tem que ser moldado pelo corpo. Agora pensa, nós temos as mulheres mais bonitas do Brasil. Isso nenhum outro lugar do Brasil não tem. Eles nem vai discutir isso. Né? E nós não vamos nem discutir isso. Agora, o jeans nosso molda ao corpo dela. Então, isso dá não só da Goiânia, mas das mulheres brasileiras, né? Das mulheres brasileiras. Então, é o seguinte, olha, eu costumo falar o seguinte, né, que os homens são os mais feios do Brasil, mas as mulheres são os mais bonitos. Mais bonitas. Mas, de todo jeito, né, realmente, assim, a modinha goiana, ela é conhecida no Brasil inteiro. Sabe? Então tem muita gente que vem para cá só atrás dessa modinha. O senhor tocou num ponto importante, que as vendas elas não são praticamente online. Eu também acredito nisso, porque a venda do WhatsApp ela é uma venda física. A venda online que eu sei, que eu conheço, a venda online é que você vai lá no Shopee, compra lá você sozinho, não precisa de ninguém. Mas a venda do WhatsApp ela continua sendo uma venda física e essa venda ela tem que continuar. Então, dentro desse contexto, qual que é a importância que o senhor vê hoje das redes sociais, do TikTok, do Instagram? Os lojistas têm que continuar trabalhando em cima disso tudo? Olha, eu entendo que sim, toda ferramenta é possível, mas é o seguinte, o que todo mundo tem que entender? Questão do custo. Então, hoje, né, a pesquisa mostra isso, né, quantos produtores que conhecem realmente assim, do produto para cortar e dobrar e montar isso, né? Fazer o corte e costura. São poucos lojistas hoje na 44 que entendem realmente. E o povo está ligado nisso, presidente? O povo está ligado nas redes sociais em prol da 44? Olha, eu vejo que nós precisamos melhorar muito esse engajamento, né? Mas, assim, eu acho que tem evoluído muito, né? Tem muita desinformação. A semana passada eu vi uma desinformação gigantesca aqui na região. Né? Um desses influenciadores aí fez uma reportagem às 3 horas da manhã, falando que a região da 44 não tinha ninguém comprando.
Tinha outro Impressionante. que chega e chega aqui na segunda-feira ou na terça-feira e fala que a região da 44 não tem cliente, que a região da 44 Ele vem na segunda-feira, assim. né? Ou então ele vem numa quarta-feira, 7 horas da manhã, e também faz esse. Então é tudo fake. Então o que realmente é? Hoje, né, com essa retirada dos ambulantes, retirada não, né? Da informalidade, né? Eu falo esse termo, não, mas na recolocação dos ambulantes, o que aconteceu? A gente começou a ter visibilidade de todos os empreendimentos. Então, hoje, nós identificamos hoje o cliente de venda, o cliente que está vindo aqui comprar de verdade. Certo. Então, todos estão entrando dentro das galerias, estão mais ficando lá dentro do que realmente andando. Isso é uma característica. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, dessa recolocação, por final de semana, a gente tem um acréscimo de 30% do público entrando para dentro das galerias. Olha só o que é esse resultado. Isso é muito verdade. bom. O pessoal dá para ficava na notar, rua, né? A gente consegue notar essa mudança, a gente já consegue olho notar nu, dentro das né? Olho nu. galerias. Isso, a movimentação. Quem é você podcast em todas as plataformas, Instagram e no YouTube. E logo, logo você vai estar vendo esse vídeo completo no YouTube, né? Me segue aí também, Douglas Borges, viu? Douglas Borges, né? E a R44, né? Que a gente vai estar fazendo também. as vinhetinhas da R44, para estar colocando também aqui. Presidente, resuma 44 em uma palavra para nós. Em uma palavra, eu acho que é sucesso. Nós queremos agradecer ao senhor por essa visita. E nós vamos chamar ele aqui para a parte 2, porque essa aqui é só a parte 1. Eu não fiz nenhuma pergunta. É muito pouco, aqui. né, meu amigo? Eu fiz uma pergunta. Eu não consegui. Olha aqui Cara, para você ver. Eu tenho tanta coisa para a gente colocar em pauta aqui. E no decorrer desse programa nosso agora, a gente vai trazer, eu quero trazer o Divininho, presidente do cara da Feira Hip aí. Faz essa ponte aí pra gente. Os blogueiros, querendo trazer muita gente. E dentro desse contexto vai surgir muitas perguntas. Claro, e nós vamos com guardar essas certeza. perguntas para trazer vocês. Se você nos permitir a sua visita aqui mais uma vez, porque é um trabalho que nós queremos fazer para nós da 44. Eu também sou lojista aqui. Quero estar junto desse projeto. Chamei o Douglas para a gente fazer esse projeto aqui dentro aqui. E quero pegar na sua mão para você estar junto com a gente aqui, para ajudar nós nesse projeto, que é o Quem é Você Podcast, e para estar conhecendo os lojistas, para conhecendo os blogueiros, conhecendo o pessoal que está no anonimato aqui dentro da 44, e fazer isso crescer junto com muita força, né? Claro, com certeza. Espero trazer o senhor aqui mais uma vez. Quero que o senhor deixe uma mensagem para todos aqui da 44. Bom, a mensagem é o seguinte, olha, sucesso, né, vem de uma palavra que significa o futuro. E o futuro é a gente que faz. Somos nós que estamos aqui dia a dia. Então, sucesso, para mim, da 44, é quando essa conectividade realmente tem feito o efeito, né, que não interessa quem é governo, né, quem é situação, oposição, se a economia tá boa ou tá ruim, mas que a gente realmente gere sucesso, gere essa pujança da 44, e nós temos essa mobilidade que é a moda. Então a moda ela tem muita mobilidade, ela traz esperança para o povo, É coisa linda, né? Coisa bonita. É coisa linda, coisa bonita. Então, nos faz felizes, né? Trocar uma de camisa, uma calça, já pensou? Todo dia a gente lava uma camisa, lava uma calça. Por quê? Porque no outro dia dá o quê? Esperança para nós, né? Esperança de um mundo novo. Então, aqui realmente, assim, olha, eu sou muito entusiasta. E emocionante, né? Muito bom, cara. Parabéns. Muito obrigado pela sua presença aqui. Esse foi mais um podcast. Cleiton Silva, muito obrigado para vocês. Eu quero deixar aqui as minhas considerações finais, né? Quero agradecer o Cleiton, né, Cleiton, por esta parceria, né? Nós vamos estar aí trazendo mais pessoas da região da 44. Quero agradecer também o Sérgio, né, Sérgio? Que dispôs do seu tempo para poder estar falando aqui da região da 44.
Muito obrigado pela presença sua, meu amigo. Sua também, Sérgio. Muito obrigado. E precisar da gente, estamos aí à disposição. Então, muito se obrigado. precisar de alguma coisa, nós estamos aqui para fazer, para somar. Você fala assim, ó, vai lá no podcast, quem é você Pronto. lá, pode mandar o povo para cá, que nós vamos trazer todo mundo aqui, vamos colocar para todo mundo falar, todo mundo para dar voz aqui. É isso aí, muito obrigado. Porque eu acho que aqui começa um caminho que eu já vi em outros lugares acontecer. Agradeço, Cleiton, agradeço, Douglas, por essa mais oportunidade. E qualquer coisa, nós sempre estaremos à disposição. Tchau, obrigado. Cara, eu vou chamar você aqui de novo. Não fizemos nada que tinha que fazer. Mas foi